Olá, turma, estamos de volta, agora com a nossa aula de matemática. Vamos assistir um vídeo de revisão sobre como fazer as operações de subtração e adição. Então, após o vídeo, nós vamos fazer a leitura da atividade e resolver probleminhas de matemática, tudo bem? Oi, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje, então? Hoje veremos a adição e subtração de números naturais. Vamos lembrar quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai até onde? Até o infinito. Olha as reticências representando aqui o infinito. Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. E qual o símbolo que representa esse conjunto? Esse n que eu tenho aqui. Tá? Então, esse n representa o conjunto dos números naturais. Adição de números naturais. A adição é a operação que tem o objetivo de reunir quantidades. A adição é indicada pelo sinal de mais, que é essa cruzinha aqui. Vamos ver um exemplo, então. 494 mais 18. Quando nós vamos armar a nossa conta de adição, temos que tomar o cuidado de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Como esse 18 não tem centena, essa parte aqui fica vazia. Eu não posso pegar esse 18 e alinhar ele aqui embaixo do 4, porque o 4 é centena. Se eu armar a minha conta colocando ele aqui, eu vou estar armando errado e com certeza vou encontrar um resultado que não é o correto, tá? Na hora de começar, nós começamos pelas unidades. Então, vou fazer 4 mais 8, que vai dar 12. E aí, eu deixo o 2, que é a unidade, e subo o 1, que é a dezena. Esse 1 vai ser somado ao 9. Então, 1 mais 9, 10. 10 mais 1, 11. Novamente, eu deixo 1 aqui e subo o outro 1, que vai ser somado ao 4. 1 mais 4, 5. Então, tenho o meu resultado da adição, 512. Quais são os elementos da adição? Como se chama cada um deles, né? O primeiro número que eu tenho é parcela e o segundo número também. Eu posso, na adição, ter várias parcelas, não há limite, posso somar quantos números eu quiser ao mesmo tempo. E o resultado chama-se soma ou total. Vamos agora para a subtração de números naturais. Subtração é a operação que tem o objetivo de diminuir os números a fim de obter a diferença entre eles. Subtração é indicada pelo sinal de menos, que é esse tracinho aqui. Então, vamos ver um exemplo de subtração. 429 menos 52. Da mesma forma como fizemos na adição, na hora de armar a conta, a subtração também deve ser feita assim. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E a gente começa pela unidade. 9 menos 2 vai dar 7. Passo para a dezena. 2 menos 5. Ops, mas espera aí, de 2 não dá para tirar 5. Então, o que eu vou ter que fazer? O 2 vai ter que pedir emprestado para o seu vizinho da frente, que é o 4. Então, o 4 deixa de valer 4, ele vai emprestar 1 para o 2 e passa a valer 3. O 2 vira 12. 12 tira 5, 7. O 3 não tem nenhuma centena para ser retirada dele. Então, 3 não tiro nada, fico com 3. Então, meu resultado deu 377. E os elementos da subtração quais são? O primeiro número chama-se minuendo. O segundo número chama-se subtraindo. E o resultado chama-se diferença. Aqui temos uma observação muito importante a se fazer. O minuendo, ele nunca pode ser menor do que o subtraindo. Por quê? Porque o número que está em cima, ele deve ser maior ou igual
ao subtraindo, senão eu não consigo efetuar essa operação. Então, essa informação aqui não pode nunca ser esquecida, ok? Minuendo maior ou igual ao subtraindo, para que a subtração possa ser realizada. Agora, vamos ver a resolução de problemas. Como que a gente pode aplicar essas operações na resolução de problemas? Então, eu tenho aqui o meu primeiro problema. Para pintar um edifício, foram gastos 438 litros de tinta amarela e 397 litros de tinta marrom. Ao todo, quantos litros de tinta foram gastos? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho um problema é ler e entender o problema. Eu preciso interpretar o problema para tirar do problema as informações necessárias para eu realizar minha conta. Quando a pergunta do problema aqui fala ao todo quantos litros foram gastos, esse ao todo já está me dando a dica de que eu tenho que juntar. E se eu tenho que juntar, qual é a operação matemática que faz isso? É a adição. Então, eu vou pegar 438, que é a quantidade de tinta amarela, e somar com 397, que é a quantidade de tinta marrom. E eu organizo de maneira a ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e começo a minha conta. 8 mais 7, 15. Deixo o 5 da unidade, sobe o 1 da dezena. 1 mais 3, 4. 4 mais 9, 13. Deixo o 3, sobe o 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. 835 é a quantidade de litros de tinta que foram gastos. Como isso é um problema, eu não posso esquecer que, além da operação matemática montada da conta, eu também preciso colocar a resposta por escrito. Então, eu tenho que colocar aqui embaixo. Ao todo, foram gastos 835 litros de tinta. E eu terminei esse primeiro problema. Vamos ver mais um exemplo, então. Um vendedor de frutas saiu de casa com 350 bananas. E, ao voltar para casa, trazia 70 bananas. Quantas bananas vendeu? Então, ele saiu de casa com 350 e voltou para casa com 70. Então, quando ele pergunta quantas bananas vendeu, na verdade, ele está querendo saber qual a diferença de bananas da hora que ele saiu de casa para a hora que ele voltou para casa. E se é a diferença, qual é a operação matemática que nos resulta em uma diferença entre números? É a subtração. Então, eu vou pegar a quantidade de bananas que ele saiu de casa pela manhã, que era 350, e vou subtrair com quantas bananas ele voltou para casa, que era 70. E aí, eu vou conseguir saber quantas bananas ele vendeu. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. 0 menos 0, 0. 5 menos 7. Não dá, o 5 é menor do que o 7, então o 5 vai pedir emprestado para o 3. O 3 passa a valer 2 e empresta 1 para o 5. Ficou 15. 15 tira 7, fico com 8. E esse 2 não tenho nada para tirar dele, continua valendo 2, 280. Lembrando que, como é um problema, além da conta, eu tenho que ter a resposta por escrito. Então, ele vendeu 280 bananas. E aqui, nós fizemos 2 exemplos de problemas envolvendo adição e subtração. Agora, vocês já podem ir lá para o Classroom, pegar a apostila da semana e resolver todos aqueles problemas que estão lá para vocês, ok? Aguardo, então, o retorno de vocês quando vocês terminarem a lista, tá? E aí, vamos ficando por aqui. Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau! Agora, turma, nós vamos resolver os nossos probleminhas de matemática. Eles seguem da página 48 até a página 51. Lá na questão 1, Paula está juntando dinheiro para comprar uma TV que custa R$ 2.999. Ela já conseguiu juntar R$ 578.
Quanto falta para ela comprar a TV? Questão 2. Joana pagou um tênis com 2 cédulas de R$ 100 e recebeu R$ 64 de troco. Quanto custou o tênis? Questão 3. Observe ao lado o consumo de água de uma casa no primeiro trimestre do ano. Lá na tabelinha, turma, vocês podem observar que os 3 primeiros meses do ano são janeiro, fevereiro e março. E o consumo em litros de cada um desses meses. Vocês irão observar a tabela, em seguida responder as questões A e B. Questão A. Quantos litros de água foram gastos em janeiro a mais que em fevereiro? Questão B. Qual foi o consumo de água total nesse trimestre? Lá na questão 4, turma, um caminhoneiro partiu do Rio de Janeiro para Brasília, que fica a distância de 1.169 quilômetros. Ele precisa fazer uma viagem em 3 dias. No primeiro dia de viagem, o caminhoneiro percorreu 586 quilômetros. Quantos quilômetros ainda faltam para ele percorrer? Questão B. No segundo dia de viagem, ele percorreu mais 183 quilômetros. Quantos quilômetros faltam para ele percorrer no terceiro dia? Então, turma, observem que na questão 4, vocês irão precisar do resultado da questão A para, então, fazer o cálculo da questão B. Agora, lá na página 49, questão 5. Em uma subtração, o minuendo é 45.734 e o subtraendo é 12.641. Então, calcule a diferença. Questão 6. Carlos comprou uma máquina de lavar roupas que custou R$ 1.500 e foi paga em 3 parcelas. A primeira parcela foi de R$ 430 e a segunda de R$ 520. Qual foi o valor da terceira parcela? Questão 7. Vocês irão criar um problema com os números 25.345 e 13.270. Nesse problema, vocês vão envolver a operação de adição. Então, turma, na questão 7, vocês irão elaborar um problema utilizando esses dados. Lembrando que nós temos que dar um contexto para esses dados, eles serão utilizados dentro de uma história. E aí, é importante também que, na hora de resolver o problema, vocês irão utilizar a adição. Turma, como nós não estamos em sala, não será possível essa troca com os colegas, tudo bem? Mas vocês irão montar o probleminha de vocês. Questão 8. Em uma adição de 3 parcelas, uma delas é de 45.643 e a outra é de 54.328. A soma é de 130.400. Qual é o valor da terceira parcela? Então, nessa adição, turma, ele te dá o desafio de descobrir o valor da terceira parcela. Ele te informou o valor da primeira parcela e da segunda e, por fim, informou o resultado. Agora, vocês vão descobrir qual é o valor da terceira parcela. Então, nesse caso, vocês precisarão utilizar, primeiramente, uma adição. E, em seguida, vocês irão descobrir o valor da terceira parcela utilizando uma subtração. Questão 9. Júlia tem R$ 224.469 em sua caderneta de poupança. Ela tem R$ 12.126 a mais que seu irmão Carlos e R$ 61.821 a mais que sua prima Bia. Quantos reais tem Carlos e Bia? Então, turma, nessa questão, a partir da informação do valor da conta poupança de Júlia, vocês irão descobrir o valor que Carlos e Bia também têm em suas contas poupança. Agora, turma, lá nas questões de 1 a 6 das páginas 50 e 51, vocês irão utilizar uma calculadora, tudo bem? Lá na questão 1, ao usar uma calculadora para conferir o resultado de adições e subtrações,
Carolina percebeu que poderia explorar outras situações com a calculadora. Cite exemplos de situações em que você acha mais fácil calcular de cabeça do que usar uma calculadora. Compartilhe com os colegas e o professor. Turma, nessa atividade vocês irão refletir sobre o uso da calculadora. Existe algum cálculo que você consiga resolver muito mais rápido mentalmente do que em calculadora? Por exemplo, tabuada, soma de números inteiros. É sempre necessário usar uma calculadora? É uma resposta pessoal que você deve refletir sobre ela, tudo bem? Lá na questão 2, Carolina registrou na calculadora o número 4.300. Em seguida, ela apertou a tecla de adição e depois outras teclas. Por último, ela apertou a tecla de igual. Ela obteve o número 9.000 no visor. Agora, turma, vocês irão usar uma calculadora e seguir o que a Carolina fez para obter esse mesmo resultado. Lembrando que o resultado da Carolina foi de 9.000, tá bom? Então, vocês irão, com a calculadora, fazer adições para obter esse resultado, tá bom? Existe infinitas possibilidades de respostas, tá bom? Lá na questão 3. As adições, elas podem ser feitas de várias maneiras em uma calculadora. Vamos descobrir? A. Aperte as teclas abaixo. Depois, resiste o resultado. Vocês vão seguir o passo a passo da questão A aí. Questão B. Agora, pressione a tecla C para apagar o resultado do visor e aperte as teclas indicadas abaixo. Depois, resiste o resultado. Questão C. Compare os resultados. O que aconteceu? Qual das maneiras de resolver a adição é mais interessante? Então, é uma questão pessoal. Você vai analisar o que você fez na questão A e o que você realizou na questão B. E então, você irá analisar o que é mais interessante para você na hora de resolver uma adição na calculadora. Agora, nós vamos resolver subtrações na calculadora, tá bom? Então, vamos lá. Aperte as teclas abaixo e registre os resultados. Vocês irão fazer isso na questão A e B, tudo bem? Após anotar os resultados, vocês irão fazer a questão C. O que acontece com a adição na calculadora também acontece com a subtração? Página 51, questão 5. Uma instituição organizou uma grande festa para arrecadar dinheiro para o orfanato da cidade. Muitos voluntários participaram da produção de doces e da organização das barracas de brincadeiras. Veja a quantidade de doces produzida até agora e a quantidade encomendada. Nós temos aí na tabela, na primeira coluna, os doces, na segunda coluna, quantidade já feita, e na terceira coluna, quantidade encomendada. Na questão A, vocês irão resolver quantas unidades de bolos de fubá ainda falta fazer. Então, vocês vão ver a diferença do valor total e do valor encomendado. E potinhos de canjica, quantos faltam? Quantas cocadas e paçocas já foram produzidas? Quantos potinhos de canjica e curau já foram produzidos? Quantos doces já foram produzidos? Lá na questão 6, que festança? Toda a cidade participou. O quadro ao lado mostra quanto foi arrecadado em reais em cada brincadeira. Na questão A, vocês irão informar quanto foi arrecadado na festa com as brincadeiras. E aí na questão B, vocês irão verificar qual foi o lucro total com as brincadeiras. Vocês irão considerar que foram gastos R$ 3.600 com as compras de prendas, tudo bem? Então, eles compraram brindes e ofereceram essas brincadeiras. Pau de sebo, correio elegante, prisão, pescaria, jogo de argolas. E aí, vocês irão calcular o lucro total, ok? Então, vocês vão precisar da informação da questão A, que foi o valor total arrecadado, e também dessa informação da questão B, que foi o valor gasto. E aí, enfim, vocês irão descobrir o lucro total. Bom, turma, nossa atividade de matemática fica por aqui. Um beijo, tenham um excelente final de semana, que Deus abençoe todos vocês e até segunda-feira.